Irã acreditava que o Estreito de Hormuz era uma poderosa ferramenta de chantagem durante o delicado processo de cessar-fogo. Na região, lanchas de ataque rápido e embarcações da Guarda Revolucionária, junto com enxames de drones, haviam bloqueado todas as embarcações que tentavam cruzar esse corredor marítimo. Entre elas, estavam ativos pertencentes à Marinha dos Estados Unidos. Mas essa estratégia implacável terminou em destruição devastadora. Atacar 3 contratorpedeiros americanos que ousaram transitar pelas águas mortais de Hormuz em direção ao Mar de Omã revelou-se um erro histórico para o CGRI. O preço dessa provocação foi extremamente alto. As Forças Armadas americanas destruíram os alvos militares mais estratégicos do Irã ao longo da costa de Hormuz, junto com seus barcos de ataque, em uma impressionante operação aérea. Essa operação sem precedentes ocorreu durante um período extremamente sensível, quando o cessar-fogo pendia por um fio. Tudo começou num momento crítico de tensão crescente no Oriente Médio. A Marinha do EUA realizou um movimento altamente estratégico para romper o bloqueio que o Irã havia imposto sobre o Estreito de Hormuz. O objetivo não era apenas proteger embarcações comerciais, mas também quebrar o bloqueio naval que o Irã havia criado para fechar o estreito. Nesse contexto, o contratorpedeiro de mísseis guiados USS Truckton cortava as ondas. Esse gigante de aço, que havia partido da base de Norfolk, estava em pleno estado de prontidão para o combate. Logo atrás dele vinha o USS Rafael Peralta. O terceiro navio que completava a formação era o imponente USS Mason. Essas embarcações, baseadas em Mayport, estavam equipadas com sistemas avançados de defesa aérea. Os 3 gigantes de aço avançaram pelo Estreito de Hormuz em direção ao Golfo de Omã. De repente, luzes de alerta vermelhas começaram a piscar nas telas de radar dos navios. De acordo com declarações do Comando Central americano, rampas de lançamento ocultas na costa iraniana haviam disparado suas cargas mortais. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica enxergou o trânsito da Marinha Americana por Hormuz como uma oportunidade para um ataque brutal. As táticas de guerra assimétrica foram imediatamente colocadas em prática pelo CGRI. Múltiplos mísseis antinávio foram lançados das águas sombrias do estreito. O céu se encheu subitamente de drones suicidas iranianos. Pequenas e perigosas lanchas tentaram cercar os navios americanos, organizadas como um enxame de abelhas. O objetivo do Irã era atacar navios de guerra americanos valendo bilhões de dólares com munições baratas. Essas pequenas embarcações, que cortavam a superfície do mar em velocidade máxima, tinham como objetivo semear o caos total. Ao mesmo tempo, drones kamikaze descendo dos céus haviam travado seus alvos nos convéses dos navios. Em suma, uma onda de ataques completamente não provocados havia começado. No entanto, as forças americanas não caíram na armadilha que o Irã havia tentado montar na área crítica entre o Estreito de Hormuz e o Golfo de Omã. Os sistemas de armas de curto alcance dos contratorpedeiros responderam imediatamente aos drones e barcos de ataque iranianos. Os sistemas de mísseis Standard travaram alvos aéreos um após o outro. Os canhões dos contratorpedeiros despedaçaram as lanchas do CGRI na superfície do mar em questão de segundos. Em seguida, helicópteros MH-60 Seahawk decolaram dos navios em sucessão. Essas aeronaves destruíram as ameaças em sua origem com mísseis ar-superfície. Todas as ameaças iranianas foram eliminadas instantaneamente no ar e no mar. Nenhum dos navios americanos sofreu sequer o menor dano. O presidente Trump descreveu mais tarde os drones caindo no mar em termos poéticos, comparando-os à morte de borboletas. Poucas horas haviam se passado desde o fracassado ataque iraniano, quando a histórica operação retaliatória americana foi desencadeada. Com a chegada da noite, o céu ecoou com o rugido dos caças americanos. Como a situação em Hormuz era apenas a ponta do iceberg, desta vez, todas as instalações militares responsáveis pelo ataque imprudente do Irã estavam na mira. Explosões ecoaram ao longo das costas de Bandar Abbas. Em seguida, a ilha de Qashm sucumbiu às chamas. As instalações na área costeira de Sur foram atingidas uma a uma.
Não apenas essas 3 áreas principais, mas também alvos nas regiões costeiras de Bandar Kamir e Minab, foram submetidos a intenso fogo. A ordem de ataque havia vindo diretamente do quartel-general do Comando Central americano. Uma enorme rede logística estava por trás dessa gigantesca operação. Dados de inteligência de fontes abertas registraram a extraordinária atividade aérea, momento a momento. A base aérea de Al-Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos, era o coração da operação. Mais de 5 aeronaves de reabastecimento decolaram simultaneamente e apareceram nos radares. Inúmeras e enormes aeronaves-tanque provenientes dessa base criaram o que era essencialmente uma ponte de combustível no céu. Elas circulavam em padrões de looping sobre o Golfo, abastecendo os caças no ar. Essas aeronaves garantiram que a operação continuasse sem interrupção. Graças a esse imenso suporte logístico aéreo, os caças foram capazes de permanecer sobre seus alvos por horas. Enquanto isso, o porta-aviões USS George H.W. Bush, patrulhando as águas do Golfo, já havia lançado suas aves mortais. O outro porta-aviões na região, o Abraham Lincoln, também estava em plena posição de apoio. Caças furtivos travaram alvos militares iranianos. Jatos de guerra eletrônica, Growler, cegaram completamente os radares iranianos. Os sistemas de defesa aérea do Irã enxergavam apenas ruído branco em suas telas. Durante esse processo, aeronaves Super Hornet rasgaram o céu. Jatos F-35 deslizavam sobre os alvos como fantasmas. Chegou-se até a afirmar que aeronaves A-10 Thunderbolt foram mantidas prontas para ataques em baixa altitude. Em suma, os céus sobre Hormuz apresentavam um quadro de caos total da perspectiva de Teherã. Os Estados Unidos declararam que não utilizaram forças terrestres nessa massiva operação de ataque contra o Irã. O país destruiu centros de comando iranianos usando apenas mísseis de precisão disparados de longa distância. O Comando Central americano emitiu uma mensagem muito contundente logo após os eventos. Essa mensagem foi um reflexo perfeito da doutrina de Guerra Fria e calculista do Pentágono. Os oficiais do Comando Central não descreveram o incidente como a retomada da guerra, mas enfatizaram que se tratava de uma operação defensiva de precisão direcionada a instalações militares. Qualquer ataque a navios de guerra navegando em águas internacionais aciona diretamente o direito de legítima defesa. As Forças Armadas Americanas agiram precisamente sob esse escudo do direito internacional. Foi igualmente destacado que a operação visou apenas objetivos militares. O presidente americano Donald Trump sacudiu o mundo com sua mensagem compartilhada nas redes sociais. O líder americano usou linguagem direta e intransigente, empurrando os limites da diplomacia militar. Ele descreveu com seu estilo característico como foi prazeroso assistir aos drones iranianos caírem no mar. Esse tom era, na verdade, uma parte fundamental do esforço psicológico para desmantelar a capacidade de guerra assimétrica do adversário. As palavras de Trump, assim como os derrubamos hoje, vamos derrubá-los de forma ainda mais dura e mais violenta no futuro, caso não assinem o acordo rapidamente, ecoaram por todos os canais de notícias. Essa mensagem deixava claro que a destruição militar imposta ao Irã nos ataques mais recentes era apenas um toque suave. Essas palavras sinalizavam o ponto em que a diplomacia havia chegado ao fim. Em outras palavras, o governo Trump exigia que o acordo fosse assinado imediatamente. Assim, as regiões selecionadas nesse mais recente ataque americano contra o Irã eram mesmo do tipo capaz de forçar o regime de Teherã de volta à mesa de negociações. Ficou mais claro, após essa impressionante operação, que os alvos não foram escolhidos aleatoriamente. As Forças Armadas Americanas partiram para apagar a estratégia de defesa em arco do Irã do mapa. Os 1.609 quilômetros de costa do CGRI haviam sido projetados como uma zona de destruição completa. A rede tecida com ilhas como Larak, Siri e Abu Musa estava inteiramente na mira. As áreas atingidas eram as veias jugulares do Irã. Bandar Abbas não era apenas uma cidade portuária. Era também a sede principal da marinha iraniana, que havia sido amplamente destruída durante a guerra e perdera quase 150 embarcações.
Seus portos de águas profundas haviam servido por anos como o centro de incubação das táticas de guerra assimétrica. As grandes fragatas Jamaran e Sahand eram comandadas de lá. Bandar Abbas era conhecida como o coração de Hormuz. Todas as operações navais da Guarda Revolucionária eram gerenciadas a partir desse centro. Mas os mísseis americanos transformaram em cinzas, em segundos, os depósitos logísticos e os centros de comando ali localizados. As imensas baterias de mísseis da região foram completamente neutralizadas. Em particular, as rampas de lançamento de mísseis antinávio costeiros foram apagadas do mapa. Os silos ocultos dos mísseis Silkworm e Sunburn também foram alvejados. Os centros de guiagem para mísseis antinávio letais, como o C-800 e um, estavam localizados exatamente ali. Os radares dos mísseis esse N-22 Sunburn haviam varrido o estreito a partir desse ponto por anos. Os mísseis americanos despedaçaram essa enorme rede de radares e rampas de lançamento em segundos. A ilha de Qashm era uma vasta geografia militar de complexidade muito maior. Esse segundo alvo era um ponto ainda mais perigoso. Não era um destino turístico comum. Qashm, a maior ilha do Golfo, cobre uma área de 1.445 km². Essa ilha, que outrora recebeu turistas, havia sido transformada em uma sómbria fortaleza militar. É descrita como uma enorme cidade subterrânea de mísseis escondida sob o mar. Arsenais letais jaziam a apenas algumas centenas de metros abaixo das costas. Quilômetros de túneis de concreto escavados no subsolo estavam repletos de mísseis. Esses túneis lembravam o ninho de uma cobra gigante escondida sob o mar. Havia passagens subterrâneas que dominavam completamente o estreito. Relatos indicam que os ativos militares nessa ilha, que formava a rolha do estreito, foram alvejados e uma parcela significativa foi destruída. Além disso, as rampas de lançamento para os drones kamikaze Shahed 136 foram destruídas com ataques de precisão. Esses drones aguardavam na escuridão para serem lançados aos céus. Os silos ocultos dos mísseis Qadir e Nasser-1 também foram atingidos nessa operação. Os mísseis balísticos Khaybar eram outra ameaça que aguardava para ser lançada a partir dessas passagens subterrâneas. Bombas americanas guiadas com precisão selaram permanentemente as entradas desses túneis subterrâneos com ataques cirúrgicos. Bases de radar ocultas com visão sobre as águas do Golfo foram completamente destruídas por bombas JDAM. O exército iraniano, que havia usado a ilha como um porta-aviões estacionário, sofreu um grande choque. A origem das ameaças diretas aos navios americanos estava exatamente ali. A queda dessa ilha abalou fundamentalmente o controle do Irã sobre o estreito. A região de Sirik era o elo mais novo e mais crítico da cadeia de defesa assimétrica do Irã. Essa terceira e última parada era uma base naval inaugurada alguns anos antes. A base naval Shahid Rabbani é o portal oriental da Guarda Revolucionária para o oceano. Essa nova base naval, que controlava o lado leste do estreito, era o pilar mais importante do poder assimétrico do Irã. Ela servia como um ponto cego de detecção precoce para navios que se aproximavam pelo oeste. Cada embarcação que se aproximava do estreito pelo Golfo de Omã era primeiro captada pelos radares dessa base. Era onde os sistemas de alerta antecipado e os nós de inteligência do Irã estavam mais concentrados. A Guarda Revolucionária usava essa base para monitorar todo o tráfego marítimo como se fosse a palma da própria mão. Mas os sistemas de defesa costeira e os nós de radar dessa base foram caçados um a um nos ataques americanos mais recentes. Os caças provavelmente cegaram esses nós de inteligência atacando-os individualmente. A região se transformou em um ponto cego para o Irã e não mais representava uma ameaça aos navios americanos. Os elos mais vitais da cadeia de defesa assimétrica foram cortados e os gigantescos olhos do CGRI que vigiavam Hormuz foram completamente arrancados. Na sequência de todos esses ataques massivos e das perdas militares nas regiões iranianas alvejadas, instaurou-se grande pânico e confusão dentro do regime de Teherã.
comandantes iranianos cujas comunicações com os centros de comando haviam sido interrompidas estavam essencialmente voando às cegas. Inicialmente, o governo de Teherã buscou indícios de que esses ataques devastadores haviam sido realizados pelos Emirados Árabes Unidos. Isso se devia à massiva chuva de mísseis lançada contra o território emiradense dias antes. Uma enxurrada de 12 mísseis balísticos havia sido disparada contra os Emirados, além de 3 mísseis de cruzeiro e inúmeros drones. Grandes incêndios haviam se deflagrado na zona industrial de Fujairah e houve vítimas. Os incêndios na zona industrial petrolífera dos Emirados haviam preocupado o mundo inteiro. O Irã havia negado todos esses ataques, classificando-os como infundados. O governo de Teherã provavelmente havia pensado que as enormes explosões dos ataques americanos mais recentes eram uma retaliação vindo pelos Emirados. O Ministério da Defesa dos EAU simplesmente observou os acontecimentos em silêncio. Mas quando as chamas se apagaram, tornou-se dolorosamente evidente que o poder que eles enfrentavam era diretamente a marinha dos EUA. Quando a verdade emergiu, a mídia estatal iraniana rapidamente lançou um esforço de propaganda. Veículos como Fars e Tasnim tentaram retratar as explosões como exercícios de rotina de defesa aérea. A mídia iraniana provavelmente tentava gritar falsos slogans de vitória para o público. Embora alegassem que áreas civis haviam sido atingidas, não apresentaram nenhuma evidência. Na realidade, apenas infraestrutura militar estratégica havia sido destruída. O impacto global dessa operação de ataque crítica é muito mais intenso do que se imagina. Por trás de toda essa atividade militar, há uma mensagem diplomática muito profunda. Um extraordinário jogo de xadrez diplomático está sendo jogado nos bastidores da guerra. O tráfego diplomático nunca havia parado desde o início da crise. O frágil cessar-fogo de 2 semanas alcançado anteriormente era, na verdade, uma completa calmaria antes da tempestade. O Irã havia trazido para a mesa seu próprio plano de 14 pontos, repleto de exigências inacreditáveis e extremas. Havia exigido a retirada completa das forças americanas da região e reparações de guerra. Além disso, o Irã exigia o retorno de ativos congelados e bilhões de dólares em compensação de guerra. Havia exigido até mesmo um mecanismo totalmente novo, sob seu próprio controle, para o Estreito de Hormuz. O presidente Trump havia rejeitado imediatamente essas exigências excessivas e as descartado da mesa. A resposta de Trump foi uma contraproposta muito clara e extremamente letal. Dias antes, os Estados Unidos haviam apresentado ao Irã um memorando de entendimento de uma página. Esse documento, entregue secretamente por meio da mediação paquistanesa, era essencialmente um acordo de rendição. Essa oferta era a última rota de saída para o fim permanente da guerra. Esse memorando de entendimento de uma página era o último bilhete honroso de saída de Trump para o Irã. O documento visava lançar um processo de negociações de 30 dias. A abertura imediata do Estreito de Hormuz era uma condição obrigatória. A contenção total dos grupos proxy e dos militantes era um dos itens mais importantes sobre a mesa. Exigia o corte abrupto do financiamento de todas as redes militantes na região e de forças proxy como o Hezbollah. A interrupção completa do programa nuclear também estava entre as exigências. O Irã estava em processo de avaliar essa oferta vital. Uma resposta definitiva era esperada dentro de 24 horas. Os diplomatas paquistaneses estavam focados na resposta definitiva que viria de Teherã. No entanto, o ataque aos contratorpedeiros americanos no Estreito mudou completamente o equilíbrio sobre a mesa. A dura retaliação de Washington foi, na prática, uma imposição implícita da aceitação da oferta de cessar-fogo apresentada. Ela transmitiu uma mensagem poderosa: se não se sentarem à mesa, apagaremos todos os seus ativos militares do mapa. O governo Trump não cede 1 milímetro de sua estratégia de alcançar a paz por meio da força. Uma última chance foi dada para aceitar o acordo e cumprir os termos do cessar-fogo. Do contrário, o poder militar do Irã será completamente eliminado da geografia. O desejo de Trump por uma rendição incondicional torna-se mais evidente a cada segundo que passa. As declarações da porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, resumem claramente a gravidade da situação.
Na coletiva de imprensa, as palavras de Leavitt enviaram um arrepio pelo ar. Ela afirmou que, se o Irã não compreender que foi militarmente derrotado, será atingido de forma mais dura do que jamais foi antes. Essas palavras são vistas como a prova mais clara de que Trump não está blefando e está pronto para desencadear o inferno. Essa postura inflexível estreita completamente a margem de manobra do Irã. Essas águas, que transportam 20% do comércio mundial de petróleo, estão agora no centro de uma luta de poder irreversível. Embarcações comerciais tentando avançar sob a enorme sombra dos navios de guerra enfrentam grandes riscos. Os prêmios de seguro para petroleiros já dispararam como mísseis. Nos corredores das Nações Unidas, novos projetos de sanções liderados pelos Estados Unidos e pelo Bahrein circulam. As cadeias de logística global nas rotas alternativas da China sofreram feridas profundas com essa crise. As linhas vitais de abastecimento de energia do Japão também estão sob grande risco devido ao bloqueio nesse estreito. Não se deve esquecer que a Arábia Saudita também possui uma terceira rota que contorna Hormuz. Todas essas redes logísticas globais estão presas ao destino de um único estreito. Por essa razão, os Estados Unidos querem erradicar a crise em sua raiz. Nesse contexto, a doutrina de guerra assimétrica do Irã foi oficialmente desmantelada pelos ataques de precisão de longo alcance americanos. O que aconteceu não é apenas uma batalha, mas a própria reescrita do destino da segurança energética global. O Irã ou se sentará à mesa ou assistirá impotente ao completo desaparecimento de sua cadeia de defesa assimétrica em Hormuz, porque essa histórica operação americana queimou todas as cartas do Irã na mesa do cessar-fogo.